identifica um servidor de Cristo? O que os difere e o distingue como tal? A marca do Mestre, mais um programa da JMNTV, está no ar. A marca do Mestre de hoje é a santidade. Ninguém se santifica com o intuito de morar no céu. Santifica-se com o intuito de Deus ser reconhecido através das nossas atitudes. É fazer a diferença e ter uma mente regenerada. Com a evolução do mundo e vivendo diante de grandes fazeres, o Evangelho, aos olhos de uma grande massa, tem se tornado antiquado. Mas, como não podemos generalizar, no meio dessa grande massa ainda existem alguns que fazem a diferença com as suas transformações. Será que aquela pessoa que está constantemente em brigas e confusões com outros, essa pessoa é santa? Não, essa pessoa não é santa. Procura sempre buscar a santidade. A santidade vai crescendo conforme o servo vai obedecendo à voz de Deus. Não significa a santidade no vestir. A santidade não vem no vestir com longas roupas, não. A santidade vem dentro de ti. O que pensas, o que fala, como você age com os outros. Seja puro, seja santo em tudo o que fizeres. No olhar, no falar, em tudo. Jesus Cristo nos faz lembrar que só ao pensar já estás a pecar, só ao pensar. Então, até os nossos pensamentos, nós temos que controlá-los. Conforme você vai obedecendo, então Deus vai estar contigo e você vai sendo santo em todo o tempo. Uma vez que você se converteu há muitos anos atrás, há quem pensa, não, eu já sou convertido há mais de 30 anos, mas foi pecando durante o tempo todo, mas ele na consciência dele foi há 30 anos, então eu estou convertido. Não, se estás a pecar, já se desconverteste. Conforme você vai pecando, vai se desconvertendo, a santidade vai sair fora de ti. Se vais se converter no momento em que pedis perdão a Deus, e aí se tornarás de novo filho de Deus. Nós estamos aqui com o Juliano Som, ele que é o vocalista do Livres para Adorar. Juliano Som, o teu trabalho tem sido reconhecido além do Brasil, fora do Brasil. O teu ministério, você leva uma palavra muito forte e tem uma música muito para cima e ao mesmo tempo que toca nas pessoas. O que te inspira realmente para que você possa fazer esse trabalho dessa forma? Quando o Senhor ele nos chama, Ele não ignora o nosso histórico, o nosso passado, quem nós somos. E eu creio que tudo isso que nós estamos vivendo hoje é fruto dessa história, da minha passagem pela música, das minhas experiências antes de conhecer o Senhor, com a produção, com a composição. Quanto a mensagem, isso, ela é eterna, ela é aquela que tem ecoado desde os tempos do Senhor. A tua palavra geralmente é uma palavra exortativa também. Nós vimos que no mundo de hoje o Evangelho é pregado de forma muito leve, muitas vezes é a teologia da prosperidade, mas você tem um Evangelho, na verdade você prega o verdadeiro Evangelho. Além disso, você faz a obra. Você tem um projeto que é o projeto Livre Ser, tem um projeto no Sertão do Piauí, que é o Sertão Livre. O que te inspirou, qual foi a ideia que você teve realmente de vir para o Piauí fazer esse trabalho? O Piauí, tudo começou com o trabalho com as crianças, foi um mover dos céus, né? O Senhor ele nos enviou alguns sinais que apontavam para o Piauí e na época não conhecíamos ninguém, até que fizemos uma viagem expedicionária, viemos buscar entender por que esses sinais apontavam para o estado. Isso foi em janeiro de 2012 e nessa ocasião nós passamos a conhecer a rede pública de atendimento à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade.
conhecemos um pouco da realidade local, do estado, dos números, das estatísticas, e percebemos então que seria importante sim expandirmos um trabalho que começou em São Paulo, o trabalho das crianças, e quando chegamos aqui, ou quando estávamos para vir para o Piauí, descobrimos que o Piauí é o estado menos alcançado pelo Evangelho da nossa nação. E aí, com por conta dessa realidade, nós buscamos de alguma maneira reagir a ela, e o impacto então o Sertão Livre, que é essa mobilização missionária, né, que a gente organiza hoje nas férias, janeiro e julho. E além dessa mobilização missionária, algo que veio a se desdobrar com a nossa presença aqui no estado foi o projeto Mais Água, que é um projeto que busca viabilizar acesso àquilo que é mais básico para a vida, que é a água potável. E nós sabemos que não apenas no sertão do Piauí, mas no sertão do nosso Nordeste brasileiro existe uma realidade emergencial, gritante, né? Pessoas não têm acesso àquilo que é mais básico, que é a água. E temos buscado então a inspiração, nós encontramos nele, né? Toda missão ela nasce por conta da necessidade. E uma vez eu ouvi uma missionária dizendo que a missão é a necessidade que cativou o seu coração. A santidade é um dos elementos, uma das marcas que Jesus Cristo deu aos seus seguidores. Todo aquele que segue Jesus Cristo tem a santidade dentro do seu interior. O seu coração é santo, os seus pensamentos são puros. Aquele que segue o Mestre verdadeiramente caminha diariamente na santidade. Esse caminhar diariamente na santidade é andar todos os dias de maneiras a evitar tudo que é mal no teu interior. Seja pensamento, atitude, tudo que te leva a fazer mal, tudo que você sabe que entristece tanto a Deus como aos outros, você elimina do teu interior. Luta para que dentro do teu ser esteja limpo. Pense boas coisas, que os teus pensamentos sejam os mais puros possíveis, que todo o teu interior seja claro, transparente, e que esse amor que vai estar dentro de ti transborde. Tivemos uma grata surpresa, acabamos de conhecer o pastor Lira, missionário da região, tem 86 anos, continua pregando o evangelho. Bem, eu nasci aqui, nessa região, em 1931, e não conhecia nada de Deus, não conhecia a palavra de Deus, e cheguei até por
desconhecimento, por ignorância, apedrejar um filho de Deus na cidade de Simões, mandado pelo líder religioso. E eu achava que estava fazendo algo de Deus. Quando eu vi vocês aqui, eu pensei, mas no Curral Novo, que esse povo veio aparecer aqui, que isso aqui é novidade, nunca vista aqui. Então sabe o que eu fiz? Eu fui descansar. Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou descansar porque esse povo vai fazer mais do que eu. E estou feliz por isso, meu irmão. Porque vocês estão fazendo o mesmo. Essa é a verdade. Vocês não vieram aqui por acaso, não. Aleluia. Não, vocês vieram aqui foi enviado por Deus, sim. Estamos a caminho da Serra do Inácio e é um percurso que vai durar cerca de 2 horas. Estamos a caminho da Serra do Inácio, vamos para um vilarejo chamado Cajueiro. Nós ouvimos falar de uma condição onde as famílias ali estão passando por uma condição de dificuldade e vamos buscar saber como é que nós, como Impacto Sertão Livre, vamos poder assistir a essas famílias. É muito longe daqui ou não? É só ir reto. Mas é só entrar nas esquerdas. Quando quiser, eu vou bem devagarzinho mostrando a vocês. Pode ser? Pode ser. Bora muito, vai lá. Ele disse que era pertinho. Então é mais pra frente lá. Sabe onde que é? Sim. Ela tem 11 filhos. Domingo nós vamos estar de volta, tá bom? Tá? Tchau, tchau, crianças. Obrigado. Seja o Senhor a esperança da vida dela, Jesus. E visita os filhos e o marido, Senhor. E dá um novo tempo a esta casa, Deus.
toda a edição nós percebemos uma marca especial, fatos que nos marcam, testemunhos, histórias das mais lindas e variadas. Por exemplo, o Capitão Gervásio, nós temos a história do Valmir. Ele era o homem mais perigoso da cidade, vivia armado, e num dia recebeu a visita dos amarelinhos na casa dele, e ele recebeu essa visita como se fosse o Senhor dando a ele uma segunda oportunidade. Ele se converte e tempos depois ele nos escreve dizendo que não estava mais bebendo, não estava mais batendo na esposa, estava lendo a Bíblia. Hoje ele acabou de finalizar um curso de preparo, é um missionário do sertão para o sertão. Temos a história em São Francisco, onde uma senhora recebeu os amarelinhos rastejando pelo chão. Fazia 6 anos que ela não andava devido a um acidente. E no final daquela visita, eles oram por ela. Ela levanta, passa a andar, celebra o Senhor na praça. A história recente de Caldeirão Grande, onde uma mãe desenganada pelos médicos, a sua filha aparentemente teve algum contato com elementos corrosivos e ela estava sendo corroída externa e internamente, e os médicos haviam dito que ela haveria de falecer depois de alguns dias. Após a visita, os amarelinhos oraram por essa criança, e quando eles foram recebidos, ela estava chorando, não conseguia beber por conta das dores, né? Não conseguia comer. À tarde, eles receberam notícias de que a criança havia almoçado. Poucos dias depois, as cicatrizes externas já estavam cicatrizando, as feridas externas estavam cicatrizando. E no último dia na praça, a vovó dessa garota deu testemunho. E agora em Curral Novo, começou com uma visita à Serra do Inácio. E na serra, um dos amarelinhos, ou um grupo de amarelinhos, foi levado a uma comunidade chamada Cajueiro. E ali eles viram uma pobreza extrema. Uma das senhoras ali chegou até a dizer que faz muito frio, porque na serra é um pouco elevado e lá faz muito frio mesmo. E na época em que ela vivia naquelas casinhas de taipa, né? Bem simples, por conta do vento, às vezes a chuva, ela chegava a enterrar as crianças até o pescoço para não sentirem frio, para poderem dormir. E ela voltou para a base e contou o que ela havia visto, e houve ali uma movimentação, e nós levantamos quase 20 mil reais para que Cajueiro, a comunidade ali da Serra do Inácio, pudesse ser abençoada. O interessante foi que algumas vozes da cidade se levantaram contra, dizendo que o povo de Cajueiro, da Serra do Inácio, são pessoas que não querem trabalhar, que são preguiçosas, que só bebem. Toda generalização é maléfica. E por mais que isso fosse verdadeiro, por mais que todos em Cajueiro ou Serra do Inácio fossem preguiçosos, seria muito bom nos lembrarmos ou termos em mente o significado de misericórdia. Porque misericórdia também é favor imerecido. Misericórdia é receber aquilo que não merecíamos ou não merecemos. Então toda vez que você olhar para alguém e no seu coração você sentir, olha, essa pessoa não merece, é ela justamente o alvo da misericórdia. Essa pessoa é o alvo de quem a misericórdia precisa, ou a quem a misericórdia precisa alcançar.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes haverão de receber misericórdia. E então nós, com esses recursos, fizemos 60 cestas básicas. Nós acabamos com os armazéns de Curral Novo, esvaziamos os armazéns de Curral Novo, fizemos 60 cestas básicas fartas para durarem aí alguns meses. Por conta do frio, também adquirimos algumas redes para que elas possam ser usadas também como cobertores. E a informação inicial que nós tínhamos era que haviam ali 25 famílias, 25 casas. Só que, obviamente, em cada casa havia um número diferente de pessoas. Numa casa com 10 filhos, noutra com 6. Então, fizemos alguns cálculos e pensamos, bom, quando uma casa tiver um número maior, nós damos 1, 2 ou 3 cestas básicas, dependendo da quantidade de pessoas. E, a princípio, o cálculo foi 25 casas. E o relato foi que eles foram distribuindo as cestas, né? Começaram inicialmente pensando em 25, numa casa davam 1, 2, na outra 3 e foram distribuindo, até que elas viram que havia muito mais casas, né? Haviam muito mais pessoas e o número de cestas, quando elas se deram conta, não batia. Eu creio nessas coisas, queridos. Não batia. O cálculo não batia. E no final, 55 casas receberam cestas básicas. 55 famílias receberam. Houve multiplicação de cestas básicas para que essas famílias, para que essas crianças pudessem ser supridas, pudessem ter alívio para esse tempo que está chegando. E nós celebramos ao Senhor, celebramos aquele que é o mesmo ontem, hoje, sempre. Celebramos aquele que de eternidade em eternidade é o mesmo, cheio de graça, cheio de bondade. Continue orando conosco, queridos. Continue orando para que o Senhor ainda na nossa geração, que ainda em nossa geração, possamos ver um sertão, mas não porque é sertão, possamos ver esse povo que por tanto tempo tem clamado em silêncio, sendo alcançado por uma igreja desperta, viva, avivada pelo Espírito de Deus, que se importa com os pequenos, que se importa com os esquecidos. Deus nos fala de santidade, que é uma busca constante de um servo de Deus e de qualquer pessoa que se converte para Deus. A partir do momento em que a pessoa se entrega a Ele, começa uma nova etapa na sua vida. Começa um novo momento na sua vida de deixar Deus trabalhar em você, limpar todo o seu interior. Você mesmo, como ser humano, lutar contra todos os elementos que podem atrapalhar a sua vida. Aí vamos dizer que você está tomando da santidade. Quando aquelas pessoas que estão ao teu redor conseguem ver a luz brilhar em você através das tuas ações, não do que faz, mas do que você faz.
e as pessoas aprendem a temer esse Deus, a confiar nele, a viver nele e para ele, mostra que estás no bom caminho em busca da santidade. Deus, através da tua mudança, ele vai mudar muitas vidas, mas precisa que você entregue a tua vida sinceramente, sem deixar mais o mandar, o teu corpo mandar, os desejos da parte, os desejos pecaminosos te mandar, mas ser livre, ser alguém capaz de olhar por você e por você, amar verdadeiramente sem roubar de Deus, pregar a palavra de Deus sem objetivos e ganhar isso ao você está em Você, olhe para teus olhos, olhe para eles, pontilhado, colorido, cada um único, e eu criei cada um deles. Eu criei tudo, o universo, e você, eu te dei a tua personalidade, eu te fiz puro, complexo, e a cada dia eu te dou a vida. Eu te amo, mas algo aconteceu. Você me traiu. Você não confiou em mim. Você pecou. Você se afastou de mim. E embora você ainda está vivo, você está morrendo lentamente. Então você olhou para outras coisas. Para preencher o vazio. Mas nada funciona. Apenas te mata mais rápido. E separa-nos mais e mais. O que você está procurando? Eu não quero que você morra. Eu criei você, não para ser destruído, mas para me conhecer. Então eu me tornei igual a você, uma frágil criação. Eu fui tentado, mas nunca pequei. Eu vim para te salvar. Você tem tantos pecados e eles têm um custo. Alguém tem que morrer, você ou eu. Então eu peguei todos os teus pecados em troca da minha vida pela tua. E eu morri em teu lugar. Porque eu te amo. Então, eu ressuscitei dos mortos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus. Eu não estou aqui para condená-lo. Eu vim para te trazer de volta à vida. Confie em mim. Eu vou te perdoar e te dar vida eterna. Eu te amo. E eu fiz tudo isso para ter um relacionamento com você. Você vai me seguir? Percebemos que não é fácil renunciar à nossa carne e às nossas próprias vontades, mas a santificação do nosso ser
se torna o caminho mais certo e seguro para apresentar Deus à vida das pessoas que nos rodeiam e fazer a diferença na vida delas. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. What can't you do, Jesus? Let's go! Dia nova para o Brasil. A JMN TV está no Brasil, no estado do Espírito Santo, Cachoeira de Itapemirim. Aqui você aprende a amar e aprende a crescer em Deus. Fique ligado e conheça toda a nossa programação. JMN TV, a televisão do amor. What can't you change? What can't you change, Jesus? Tonight is Vimos no último bloco que a santificação consiste na transformação do nosso ser e que através dessa transformação outras pessoas podem se beneficiar e conhecer a face de Cristo. Infelizmente, vivemos num mundo cruel, onde lobos vivem em pele de cordeiro, se escondendo em templos com um único intuito: de denegrir a imagem do seu próximo, de matar a fé cristã e falar mentiras como se fossem verdades. Dois pastores que nós vamos mandar embora, e a partir de hoje aqui e nos países que estão me ouvindo e assistindo agora, eu não quero que esses pastores sejam mandados embora nos bastidores, ou seja, nos nossos escritórios que tomamos conta da igreja. Esses pastores vão ser mandados embora na reunião de pastores, na frente de todo mundo, pedido para que ele se retire da reunião, para que todos os pastores tomem conhecimento do que a gente está fazendo dentro da igreja. O caso dele, Adilson, qual é o caso dele? Você tem uma senhora casada, que está dizendo que você manteve um caso com ela. O marido não sabe. Você acha que ela iria arriscar a reputação dela, inventando uma coisa a teu respeito? Ela é casada, não é? Sim, senhor. Você acha que ela iria fazer uma coisa dessa? Pensa. Então, meu caro, dito pelo não dito, você vai procurar trabalho. Vai procurar trabalho. Você entendeu? Você entendeu, rapaz? Então, pode sair. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer.
disse que sonhou que teria filhos com um pastor, uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adúltera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Quantos aqui sentem o verdadeiro desejo, vontade, prazer de visitar uma pessoa que está em estado de câncer terminal? Algumas dezenas de mãos levantadas. Eu confesso para vocês que eu não tenho vontade. Eu não tenho. Eu tenho pouca tolerância à dor alheia. Eu entro no lugar da pessoa, começo a chorar, eu saio consolada. O doente me consola normalmente. Eu não quero ir. Mas eu não vivo para fazer o que eu quero. Eu vivo para fazer o que glorifica a Deus. Então eu não posso ser governada pela minha vontade. Se tem um doente que precisa ser visitado, eu tenho que visitar, porque o meu mestre faria o mesmo. Isso é seguir a Jesus. É procurar as pegadas dele e procurar agir como ele agiria. E não como eu agiria. E essa busca desenfreada pelo prazer e só pelo ambiente confortável, pelo ambiente que proporciona alegria, pelo ambiente que proporciona festa, pelos ajuntamentos que trazem tanto vigor para a gente, tantas coisas em comum para a gente, estão atrofiando a igreja. A igreja está ficando atrofiada. Quantos aqui se lembram daquele episódio tão triste no ano passado, quando na parada gay a menina se autocrucificou, zombando do sacrifício da cruz? Vocês viram essas notícias? Aconteceu isso. Na parada gay, eles quiseram atingir o povo evangélico e uma das meninas, nas manifestações ali da parada, se vestiu de Jesus Cristo e se colocou numa cruz, escarnecendo do Senhor. O que uma igreja conectada com o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, sente em relação a uma pessoa como essa? Compaixão. Sente misericórdia. A mesma compaixão que nos alcançou, a mesma misericórdia que nos alcançou.
Mas como nós não estamos conectados ao Espírito, mas movidos pelas emoções, nós arrancamos espadas e cortamos orelhas na internet. Quantos crentes falaram que morra e vá para o inferno, condenada, maldita, meu Deus, em nome de Jesus? Em nome de Cristo, que Cristo é esse? Que evangelho é esse? Que dissemina ódio, que trata o diferente com desprezo. Nós associamos a santidade com o não pecar e fazer milagres. Pelo contrário, Jesus nos ensina que ser santo é passar por transformação, é ter domínio sobre as velhas práticas, é ser distinto e incomum, é não ser reconhecido pelos pecados ou pela avareza, nem mesmo pelas vestes que se usa, é ser reconhecido como santo, crescendo pelos atributos morais de Cristo, é matar o velho homem todos os dias. A marca do Mestre fica por aqui, até o nosso próximo programa. Fica na paz. Jesus, o Senhor, havia dito algumas palavras. E na sequência, no Evangelho segundo João, no capítulo 6, versículo 60, nós lemos: ao ouvirem isso, ao ouvirem as suas palavras, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Quem pode suportá-la? Hoje, mais do que nunca, a cultura pop é celebrada em muitas partes do mundo, é celebrada em muitas partes do Brasil, e ela é lembrada hoje aqui. Mas a cultura pop, ou o mundo pop, é bem light, é bem leve, é cordial, é atrativo. Não cabe muito bem no mundo pop falar que cristãos são torturados e mortos pela fé em Cristo Jesus ainda nos dias de hoje. Não cabe muito bem no mundo pop lembrar as pessoas de que no Nordeste brasileiro centenas de milhares de crianças são escravizadas por conta da pobreza extrema. Não cabe muito lembrar as pessoas de que nessa mesma região milhares de crianças são vendidas como coisas, como brinquedos sexuais, violentadas a troco de R$1,99 em média. E não cabe muito bem nesse mundinho colorido pop dizer que a responsabilidade de muitas das injustiças do mundo são daqueles que poderiam fazer algo diante delas, mas fazem absolutamente nada ou fazem muito pouco. No mundo pop tudo é de fácil aceitação, tudo deve ser de fácil aceitação, tudo muito doce, tudo muito açucarado. No mundo pop o que vale é agradar a todos. O importante é que todo mundo saia satisfeito. Mas um dia, um homem chamado Jesus, contrariando os pensamentos e as opiniões da maioria, se apresentou e disse algo que fez com que muitos se sentissem ofendidos e escandalizados. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, a não ser através de mim. Ele disse: eu sou o pão da vida, o pão que dá a vida, o pão que desceu do céu. Ele disse ser o Filho de Deus, e dizendo isso mais chocante, ele disse ser Deus, ele disse ser Deus, e portanto todos deveriam se submeter a ele, e portanto todos deveriam se arrepender de uma vida rebelde e se dedicar por inteiro a ele e somente a ele. Agradeço muito a Deus por você ter aparecido aqui em casa. Hoje não tinha nada. Me ajuda, por favor. Eu tô com mais. Não pensava que era não.